Você certamente já ouviu falar sobre meditação, não é mesmo? Mas você sabe no que consiste essa prática? Meditação é um estado alterado de consciência. Basicamente é isso. Independente da tradição que se pratique, a técnica, a escola que se siga, toda e qualquer prática meditativa tem, por princípio, produzir dois fenômenos: o estado de paz mental e de serenidade emocional. Então, isso é a primeira coisa que você percebe após uma prática de meditação. Mas para que você consiga meditar, você precisa seguir uma espécie de protocolo. Primeiro, é necessário controlar os sentidos, para que eles não tirem você da concentração, para que não atrapalhem o seu propósito, que é produzir a meditação. E para você controlar os sentidos, nós dentro da tradição do yoga temos algumas técnicas específicas para isso. Chamamos de pratyahara, que é o controle sensorial, que pode ser utilizado tanto na prática do relaxamento, naquele momento onde, ao terminar uma prática de yoga, a gente se deita e relaxa, tentando produzir no corpo uma sensação de ausência absoluta. Uma outra forma de praticar o pratyahara é através do refinamento dos sentidos. Então, quando a gente está entrando na prática meditativa, a gente meio que vai desligar o sentido mais denso para o mais sutil, isso para entrar. E para sair da prática meditativa, a gente vai ligar o sentido mais sutil para o mais denso. Então, dos 5 sentidos, do mais denso para o mais sutil, o primeiro que a gente vai exacerbar, dar bastante atenção, é o tato. Então, quando nós nos sentamos para meditar, a gente primeiro, como eu disse, tem que controlar os sentidos. A gente vai sentir o corpo presente no espaço, acomodando os isquios, relaxando os ombros, estendendo a coluna com suavidade, percebendo o leve encaixe da cabeça na região cervical, e para isso a gente recolhe um pouquinho o queixo, adequando a postura no sentido de produzir nela uma sensação de firmeza e conforto. Sensação essa que é a tradução literal da palavra asana, muito utilizada dentro da tradição do yoga. E uma vez sentado, você começa a perceber, por exemplo, a temperatura ambiente, onde é mais quente, onde é mais frio, que partes do seu corpo são mais quentes, que partes são mais frias, ou seja, você vai dar bastante atenção ao sentido do tato, que está presente em todo o organismo. Então, de tanto que você se concentra nisso, chega no momento que o cérebro meio que satura e ele quer naturalmente desdobrar para o sentido seguinte. Então, você conscientemente dá essa ordem. Então, no sentido do tato, a gente vai agora para a visão, mais denso para o mais sutil. Então, a gente pode, por exemplo, fechar os olhos e, uma vez com os olhos fechados, visualizar o cenário, o ambiente em que você está. Onde é que está um objeto, onde é que está a porta, onde é que está a janela, o que é que tem de objetos dentro da sala, onde é que você está sentado, como se você estivesse com os olhos abertos, enxergando todo o cenário à sua volta. Aí você vai tentar visualizar isso com riqueza de detalhes e vai prender a sua atenção nisso. O que acontece é que, num dado momento, novamente o cérebro satura, ele fica meio que estressado, ele fala assim: chega de visualizar isso, vamos pensar em outra coisa? Aí você vai para o terceiro sentido, do mais denso para o mais sutil. Agora a gente vai ver, ou melhor, vai sentir o paladar. Então você vai mover a língua com suavidade no interior da boca, percebendo os gostos, onde é azedo, onde é amargo, onde é doce, onde é salgado. Ou seja, você vai meio que saborear a sua salivação, que nem eu estou fazendo agora. Só de pensar nisso, naturalmente a atenção já vai lá para o sentido do paladar. E você fica um pouquinho aí, talvez alguns minutos e tal, e tanto que você se concentra, nessa sensação interna produzida pela salivação, o cérebro mais uma vez satura, fica estressadinho. Mas esse é o bom estresse, não se preocupe. E aí a gente vai para o quarto sentido, do mais denso para o mais sutil. Agora é momento para regular o olfato ou a respiração. Então você vai identificar todos os odores. Isso parece estranho, mas quando você fecha os olhos um pouquinho, porque você já inibiu, o sentido da visão, e presta atenção, nos odores, nos cheiros, nas fragrâncias e tudo mais, você consegue perceber nuances. Isso é interessante porque não só aprimora o sentido do olfato, mas vai ajudar você a controlar esse sentido que muitas vezes tira você também
da concentração ou da meditação. Vem um cheirinho diferente e você rapidamente quebra a sua concentração. Mas não só isso, a gente não vai apenas perceber os odores à volta, mas vamos nesse momento regular a respiração. Como eu quero aquietar o corpo, eu preciso, de certa maneira, estimular o sistema neurológico parasimpático, que é aquele que ceda, tranquiliza, acalma o organismo. Para isso, a expiração, a saída do ar, precisa ser mais lenta que a entrada do ar. Então, por exemplo, se você estiver inspirando em 4 ou 5 segundos, deverá obrigatoriamente soltar o ar em 8 ou 10 segundos, no mínimo o dobro do tempo. Se puder soltar o ar o triplo, o quádruplo do tempo, vai ser mais agradável a sensação e mais rapidamente você estimula o sistema neurológico parasimpático, no sentido de aquietar o corpo, tranquilizar o organismo. Sem essa quietude, sem essa tranquilidade, dificilmente você vai conseguir se concentrar e então meditar. Mas o tempo da respiração é você quem vai definir. Eu dei apenas um exemplo, inspirando em 4, soltando em 8 ou 12, mas veja o tempo que lhe melhor convém. Inspire profundamente, de forma ativa, produzindo uma leve expansão torácica, uma sensação de preenchimento de toda a caixa torácica, depois solte o ar pelas narinas demoradamente, o dobro, o triplo ou o quádruplo do tempo. E você vai repetir isso por alguns minutos. Rapidamente você vai perceber uma mudança no seu comportamento físico e mental. No comportamento físico, a pulsação cardíaca diminui, a pressão arterial estabiliza e temos uma crescente sensação de bem-estar que vai envolvendo o seu corpo e mente. E, num dado momento, o cérebro novamente fala assim: vamos pensar em outra coisa? Chega disso? Aí você vai para o sentido final. O mais sutil deles é a audição. Você já está com os olhos fechados, respiração adequada, já se conectou ao paladar, né? Já ativou, ou seja, os demais sentidos. Agora, no último sentido, você vai procurar todos os sons à sua volta. Procure ouvir desde o som mais distante, carro lá fora, pessoas conversando, pássaros, ventilador, né? E vem trazendo essa percepção até o som mais próximo, que é no primeiro momento a sua respiração. Mas existe um som ainda mais próximo, que é a sua pulsação cardíaca. Com a constância da prática, lá na frente em seu treinamento, você muito provavelmente vai conseguir ouvir o próprio coração pulsando. Isso produz uma sensação de introjeção da consciência ou de introspecção fantástica, transformadora. Então é dessa maneira que a gente vai preparando o corpo para que a gente consiga então se concentrar. Nós não estamos meditando ainda. Então, repetindo, ao entrar na prática do controle sensorial, pratyahara, você começa desligando o sentido mais denso para o mais sutil, dando muita atenção a ele. Mais denso, tato, depois visão, depois paladar, depois olfato, então audição. Basicamente é isso, é dar muita atenção ao sentido, ficar nele por um período de tempo, para que você possa produzir um estado, de certa maneira, de saturação ou de estresse, para que o cérebro naturalmente queira se desdobrar para o sentido seguinte. Então é um treinamento, no começo é bastante difícil, mas com a constância da prática você vai produzir esse controle sensorial. Então, esse é o primeiro estágio para acessar a meditação. O segundo estágio é chamado de dharana. Dharana é a capacidade de se concentrar sem dispersar. A gente pode chamar também de concentração linear, que é você ficar presente no objeto e não sair dele. Então, nós temos aí você, que é o observador, e o objeto, que é aquilo que precisa ser percebido. Então, no primeiro momento, quando você foca a sua atenção, num objeto, você vai perceber que dispersa muito a atenção. É natural isso, você está treinando a sua mente para ficar concentrado. Mas identifique que você dispersou, que você saiu lá do seu objeto de concentração. Então, volte para ele novamente. Com a constância da prática, obviamente, você vai dispersar menos e se concentrar mais. Até chegar o momento em que você não dispersa mais, você fica presente no objeto. A isso chamamos de concentração linear, ou dharana. Quando isso ocorre, você, enquanto observador e o objeto que está sendo percebido, meio que se unem. É como se fosse uma relação simbiótica subjetiva, Observador e objeto se tornam uma coisa só. Quando isso ocorre, naturalmente o cérebro se desdobra para a etapa final, que é a meditação propriamente dita. Mas o que são esses objetos de concentração?
Pode ser no primeiro momento símbolos, que chamamos de yantra. O símbolo mais praticado dentro da tradição do yoga é o Pranava Om, traçado em Devanagari. Dentro da tradição do yoga, o Om representa a força reverberante que gerencia todo o universo. É o princípio de tudo. Para algumas tradições filosóficas ou religiosas da Índia, o Om também é a expressão de Deus, ou de Ishvara. Portanto, dentro da tradição do yoga, que é fruto da cultura sânscrita, o Om é o símbolo mais forte a ser concentrado. Se você, por exemplo, é um católico, praticante, fervoroso, vai à missa todo domingo certinho, qual é o símbolo mais forte do catolicismo? A cruz. Se você não é católico, se você nunca foi educado dentro do cristianismo, ao ver uma cruz, você vê apenas duas madeiras cruzadas, por exemplo, aquilo não representa nenhum conjunto de valores, mas se você cresceu dentro da cultura católica, quando você enxerga a cruz, você vê uma série de características que representam a vida de Jesus Cristo. Então você incorpora aquilo, você traz aquilo. O que eu quero que vocês entendam é que o símbolo não é o objeto da meditação em si, mas é aquilo que vai produzir na sua mente a capacidade de ficar presente naquilo, ou seja, você vai estimular a concentração. Portanto, o símbolo é apenas uma ferramenta para prender a sua atenção para que o cérebro consiga meditar. Então pode ser qualquer símbolo. Você pode, por exemplo, mentalizar o sol e tudo aquilo que o sol representa para você, calor, vivificação, saúde, alimento, vida. Afinal, não existiria a vida sem o sol. A vida tal como a conhecemos só é possível graças ao sol. Você pode também trabalhar com sons, que aí a gente vai usar os mantras, japas, vidyas, que são expressões sonoras dentro da prática do yoga, para que através da audição, que é o sentido mais sutil, você consiga produzir um estado também de atenção plena. A gente usa muito o Pranava Om, às vezes intermitente, como Om, 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 ou o Om contínuo. E aí tem algumas mentalizações. Na plataforma de treinamento mental em nosso site, você vai encontrar esse tipo de treinamento, como praticar o Pranava, ou melhor, a sílaba Om, dentro da prática meditativa. Você pode, por exemplo, praticar os mantras, como Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, e prender a sua atenção nesses mantras até produzir um estado alterado de consciência. Não é muito diferente, por exemplo, voltando ao exemplo do catolicismo, eu me lembro muito que quando eu era criança, eu ia nas novenas com a minha avó, e a minha avó, ela era uma católica fervorosa, praticante, e ela pegava o terço dela, rezando a Ave Maria, e eu olhava para ela assim, ela estava em estado de transe. O que aconteceu ali? A repetição constante da Ave Maria produziu um estado alterado de consciência, ou seja, de atenção plena, de concentração linear. É isso que chamamos de dharana. Por isso que no yoga a gente tem o mala também, com 108 contas. A gente usa muitas vezes o mala para contar, por exemplo, o Pranava Om, ou para contar o mantra Om Namah Shivaya, ou qualquer outro mantra que seja. O importante é ficar presente para produzir esse estado de alteração de consciência. Você pode também unir o símbolo com o mantra, ou melhor, yantra com o som, Quando você consegue unir o símbolo com o som, a gente produz um tipo de meditação que lá na frente a gente vai estar estudando juntos, que é a meditação através dos chakras, onde tem movimento, formas, características e som. Essa é uma prática meditativa mais sofisticada, bem mais difícil, mas para que a gente consiga chegar até ela, a gente tem que construir as bases da prática meditativa, que é o que eu estou sugerindo a vocês. Se você vai trabalhar com símbolos, outro símbolo muito interessante, ou melhor, uma sequência simbólica muito interessante, é a estrutura básica de um vórtice de energia, que é dos chakras que eu estou falando para vocês. Concentrar-se num quadrado vermelho, num círculo amarelo e num triângulo invertido azul, e concentrar-se nessas três figuras separadamente. Você detém a sua consciência em cada uma delas por alguns instantes, e como se estivesse olhando um álbum de fotografias, passando a página, você alterasse também as figuras, Depois que você conseguir visualizar as três figuras separadamente com suas respectivas cores, o próximo desafio é unir essas três imagens.
visualizar o quadrado vermelho, dentro dele o círculo amarelo e dentro do círculo amarelo o triângulo invertido azul. É bastante difícil isso. Então, se for difícil visualizar, você pode cortar 3 cartolinas ou papéis nas respectivas cores para você colocar na sua frente e ficar visualizando isso, fechando os olhos, meio que fotografando a imagem, depois novamente visualizando isso, fechando os olhos e meio que fotografando a imagem até poder registrar a imagem em sua mente. Então, isso também é um treinamento de dharana, de concentração. Você pode também focar a atenção na chama de uma vela, que é um dos exercícios mais fáceis de dharana. Você está sentado, coloque a vela mais ou menos a 2 metros de você, desde que ela esteja um pouquinho mais abaixo, você tem que repousar o olhar na vela mais ou menos 45 graus. Então, se você estiver sentado numa cadeira, coloque a vela em cima de uma mesa, desde que a mesa esteja, ou melhor, a vela esteja a cerca de 2 metros de você. E você simplesmente repousa o olhar na vela e detém a sua atenção na chama da vela por alguns minutos. Isso vai produzir também um estado alterado de consciência. Depois, feche os olhos e tente manter a imagem da chama da vela presente em sua mente. No começo é difícil, então não tem problema. Abre os olhos, visualize novamente, depois feche os olhos e tente manter a visualização, mentalizando a chama da vela. Tudo isso é um treinamento para que a sua mente consiga ficar presente em um objeto de percepção. Então você percebeu que a gente pode usar vários objetos, inclusive flores, como essas que estão aqui. A ideia é prender a atenção, ficar olhando para aquilo, até produzir um estado alterado de consciência, ou trabalhar com sons, como eu disse, através dos mantras. Depois que você consegue produzir dharana, que é essa capacidade de se concentrar sem dispersar, o cérebro naturalmente se desdobra para a etapa final, que é a meditação. Para Patanjali, que foi o sistematizador do yoga, um sábio que existiu na Índia há cerca de 2.700 anos e redigiu um texto chamado Yoga Sutras, ele define meditação como exercício de si mesmo. O que é esse exercício de si mesmo? É a capacidade de se fazer presente no mundo. É o seu eu mais autêntico atuando no mundo. Quando esse eu mais autêntico se faz presente no mundo, sempre aqui e agora, não no passado, não no futuro, aquilo que hoje em dia nós chamamos inclusive de atenção plena, mindfulness, que está na moda, é algo tão antigo na tradição oriental e que o Ocidente está aprendendo a trabalhar com isso. Mas esse estado de atenção plena, esse eu mais autêntico se fazendo presente no mundo, é o que Patanjali, sistematizador do yoga, define como meditação. Então você fala assim, poxa, então meditação não é ficar sentado em flor de lótus, com os olhos fechados, uma respiração profunda, se concentrando em alguma coisa e então acessando estados expandidos de consciência? Não é bem isso. Isso é uma parte da prática meditativa, são ferramentas que nós utilizamos para produzir um estado alterado de consciência, que é a meditação propriamente dita. A meditação, ela tem vários estágios, né? E ela vai produzindo vários fenômenos. E como eu disse para vocês anteriormente, independente da prática meditativa que você faça, toda e qualquer prática meditativa vai produzir indiscutivelmente a sensação de paz mental e serenidade emocional. Então, se você sentiu que a mente ficou mais quieta, que as emoções ficaram mais tranquilas, você sente uma mudança do seu comportamento físico e mental, e é sempre uma mudança gostosa, favorável, positiva, né? Você acessou, portanto, o primeiro fenômeno da meditação. Então, continue, que você vai acessar outros fenômenos: expansão de consciência, muita lucidez sobre as coisas, autoconhecimento por excelência, que é, discutivelmente, a meta do yoga, samadhi, esse estado de hiperconsciência, né? Esse estado de conexão plena com a vida, de atenção com o aqui e agora. Controlar a nossa mente para que ela não fique flutuando na linha do tempo, entre passado e futuro. Colocar você no presente, que é o que existe de verdadeiro, de real a ser percebido na vida tal como se apresenta. Então, meditação dentro da tradição do yoga é mais ou menos isso. Nós chamamos de samyama. Samyama é o termo, é o nome que se dá à meditação yoga. Samyama é uma prática composta por 3 técnicas: pratyahara, que é o controle sensorial; dharana,
que é a capacidade de se concentrar sem dispersar, e Dhyana, que é esse estado de meditação ou intuição linear. Essas três coisas juntas formam a meditação yoga. No site você vai encontrar várias técnicas de prática de controle sensorial, práticas de concentração e, claro, práticas de meditação. Então, vamos meditar para não medicar. Om Tat.